Orações que foram respondidas na Bíblia e as que são hoje mostram que existem algumas coisas importantes a fazer do que simplesmente abrir a boca. Ouça e aprenda alguns aspectos fundamentais para que sua oração seja respondida. Você vai ouvir agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e receba agora unção e poder. Você assistirá agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida com o pastor Alexandre Augusto. Aleluia. Nem sempre se sabe. Toda mudança, ela requer um tempo para que nós possamos nos adaptar a ela. E por mais que faça algum tempo que nós já estamos lidando com essa pandemia, ainda estamos nos adaptando a muitas coisas. E uma delas é a transmissão dos cultos. Muitas igrejas ainda estão aprendendo a fazer isso. E de vez em quando temos que mudar alguma coisa. É um equipamento que apresenta algum defeito que tem que ser trocado. Então eu peço a você que está nos assistindo que tenha um pouquinho de paciência. Porque às vezes precisa adequar o som, fazer algumas adequações para que você possa receber um culto de qualidade. Então muitos momentos estão sendo adaptados a isso. Para você também é novo assistir culto em casa. Quem que imaginaria isso? Que um dia a igreja ia estar cultuando a Deus pela internet. Mas nós precisamos aprender a dar graças a Ele, porque essa ferramenta que Ele permitiu que existisse, porque tudo é permissão de Deus. E se Deus permitiu que assim fosse, então nós precisamos agradecê-lo, né? Porque Ele tem nos abençoado quanto a isso. Ok, meus irmãos? Você que está nos assistindo aí, então por favor, em alguns momentos precisamos fazer algumas mudanças, mas eu tenho certeza que ao tempo de Deus nós vamos acertando e você vai ter outros cultos ainda melhores. Cada culto nós procuramos melhorar mais. Bom, nós cantamos, adoramos ao Senhor, aplaudimos a Ele com instrumento de 10 cordas. Estamos de volta à casa de Deus. Eu tenho uma irmã que ela está em São José dos Campos, inclusive é a única que mora fora, e ela está nos assistindo também pelo Facebook. De vez em quando a gente liga para ela, de vez em sempre liga para ela, né, Alexandre? Liga para a Andresa e falamos com ela, às vezes até por vídeo chamada. Isso é bom, mas não mata a saudade por completo. Quem está me entendendo, diga amém. E você pode assistir um culto que nós transmitimos, mas estar na casa de Deus é diferente, sim ou não? Estar na presença aqui na casa do Senhor é diferente. Então eu quero que você comece a agradecer a Deus por este culto, o culto desta noite. Vocês estão aqui, então é um privilégio que Deus está te dando, de estar de novo na casa do Senhor. Amém? Se você tem a sua Bíblia, agora chegou a hora de Deus falar. Você cantou, você adorou, você semeou. Agora chegou a hora de Deus falar conosco. E eu quero que você ouça bem. Você que está assistindo pela internet, preste bem atenção, porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus tem propósito em tudo. Em tudo. Mas pastor, Deus tem propósito nessa pandemia? Tem. Claro que tem. Irmãos, Deus não perdeu o controle das coisas, não. Todo o controle ainda está nas mãos dele. Deus tem propósito em tudo. E se Deus colocou você aqui e outras pessoas em casa,
assistindo esse culto, é porque Deus tem propósito nisso. Hoje vocês que estão aqui estão todos sentados separadamente, numa distância conforme manda o regulamento, estão usando máscaras. Isso impede de você adorar a Deus? Não. Deus tem propósito em tudo, amém? Aí sentado mesmo, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Localize agora o versículo 39. Lucas 22, a partir do verso 39. Diz assim a palavra de Deus: e saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Mateus e Marcos diz que Jesus, tomando os seus discípulos, foi ao Getsemane. Continuando, e os discípulos o acompanharam. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Mateus e Marcos não citam esse anjo, só Lucas. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Também Mateus e Marcos não citam que Jesus, ao orar e transpirava sangue. Versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco. Mais uma vez te pedimos, fala conosco, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir, para que nós possamos crescer, Senhor, espiritualmente na tua presença, e possamos ter vitória nessa vida. Assim te pedimos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém? Irmãos, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, que por duas vezes Jesus chama os discípulos à oração e diz: orai para que não entreis em tentação. Então a oração me ajuda de uma forma ímpar em vencer as tentações, amém? Jesus diz isso aqui: orais para que não entreis em tentação. Então quem ora, no mínimo, tem menos probabilidade de entrar em tentação. Pastor, eu oro todo dia, mas você lê a Bíblia? Não. Então você não tem conhecimento suficiente para isso. Se você comer todo dia, almoço e janta, só arroz, você não vai ter vitamina suficiente para o seu corpo. Então só orar e não meditar na palavra. Então a vida com Jesus é um contexto, é uma escola em que nós devemos fazer todas as tarefas. Não adianta só vir ao culto, só orar. Nós temos que aprender a fazer tudo que Jesus nos ensina. Mas vamos voltar um pouquinho aqui nesse contexto, no que aconteceu aqui na Bíblia, para nós entendermos o que está acontecendo
entenda aqui. A Bíblia nos fala, o evangelista Lucas nos fala, que Jesus, saindo dali como de costume, ele foi para o Monte das Oliveiras, um lugar onde havia muitos pés, ou muita planta, muita oliveira. E esse lugar também é conhecido, até hoje existe lá em Israel. E se você não sabe, uma oliveira, ela pode viver, se cuidada, ela pode viver até mais de 2000 anos. Então eu creio que existem oliveiras lá, que estavam lá quando Jesus foi orar lá. E esse lugar, chamado Monte das Oliveiras, nos dias de Jesus, havia ali uma construção, em hebraico chamado de Getsemane, que quer dizer prensa de azeitona. E Jesus, como de costume, ele estava encerrando o ministério dele. Preste atenção para você entender aonde eu quero chegar. Quando Jesus encerrava o ministério dele, após ele fazer a última ceia, ele sai dali e vai para um lugar de costume. Jesus não vai para um lugar nada novo, ele vai para um lugar onde ele costumava ir. Esse lugar é o Monte das Oliveiras. Os discípulos vão com ele. E quando chega ali, depois de cear, depois de fazer tudo, era o final, o encerramento do ministério de Jesus. Jesus então chama, os evangelistas dizem que Jesus chama também à parte Pedro, Tiago e João. Os discípulos todos estavam ali, exceto Judas. E Jesus chama Pedro, Tiago e João, vai mais à frente e começa a orar. E Jesus fala para ele: orai-vos para que não entreis em tentação. E Jesus começa a orar. Olha que interessante. E Jesus orando, diz que Jesus, certo momento, ele para de orar e vai até onde estava Pedro, Tiago e João. E Jesus chegando os vê dormindo. E Jesus acorda eles e fala assim: ei, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo. Acorda. E Jesus sai, vai orar de novo. Depois eu quero que você leia na sua casa, você que está me ouvindo, você que está aí também assistindo, Mateus 26, a partir do versículo 36, e Marcos 14, a partir do verso 32, para você entender todo o contexto que eu estou ministrando. E Jesus de novo vai até eles, e eles estão dormindo. Jesus de novo acorda eles. Puxa, vocês não podem orar nenhuma hora comigo. E eu fico pensando, irmãos, e se Pedro tivesse ficado orando com Jesus o tempo que Jesus ficou, talvez ele não tinha negado Jesus. E se Tiago tivesse ficado ali com Jesus em oração o tempo que Jesus ficou orando no Getsemane, talvez Tiago não tinha sido morto, decapitado. Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser morto. E se João tivesse ali falado: não, Pedro e Tiago vão dormir, mas eu vou ficar orando aqui, talvez João não tinha sido preso na ilha de Patmos. A oração te preserva de muita luta, meu irmão. A oração preserva a igreja de muita tribulação, meu irmão. Quando a igreja ora a Deus, o céu se move. Quando a igreja ora, os demônios têm que sair. Por quê? Porque nós oramos no nome de Jesus. Quando você ora e crê no nome de Jesus, as coisas acontecem. E Jesus agora diz, Lucas, o único evangelista, a dizer que Jesus transpirou sangue. Isso aqui a medicina explica isso. O estado de estresse, o estado de Jesus era tão estressante, a depressão era tão profunda naquele momento, que os vasos capilares, os vasos sanguíneos capilares debaixo da pele se rompem. Tamanha depressão, tamanha estafa que Jesus estava atravessando, que esses vasos se rompendo, o sangue se mistura com o suor. A medicina explica isso. E então Jesus, ao transpirar naquele momento de agonia, de aflição, o sangue se mistura com o suor e começa a gotejar na terra. Olha o que Lucas diz. Eu gosto do evangelho de Lucas porque Lucas é muito detalhista. E Jesus então naquele momento ele faz a oração e disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, Pai, esse momento, essa luta que eu tenho que passar, Pai.
Talvez o diabo naquele momento, pastora, olhou para Jesus e falou assim: venci ele, agora eu derrotei ele vai desistir. Mas aí Jesus coloca uma vírgula e fala assim: contudo, seja feita a tua vontade. Nada poderia parar o Jesus que estava ali para morrer por mim e por você. Jesus está vivo porque ele não desistiu da missão que estava posta sobre ele. Pai, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, é a vontade de Deus que tem que prevalecer na vida da igreja. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida, não a nossa. E Jesus, após orar, ver os discípulos dormindo, logo chega Judas, o traidor, com os soldados de Caifás. Na verdade eram membros do Sinédrio, não eram soldados romanos. A gente fala soldados, dá a impressão que eram soldados romanos, mas na verdade não eram. E eles prendem Jesus. O resto você já sabe. Pastor, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? O que o Senhor quer nos ensinar essa noite? Nesse primeiro culto, onde as igrejas estão voltando, as igrejas do Evangelho Quadrangular hoje em Itajubá estão todas de portas abertas, em minoria, sim, mas um com Deus é a maioria. E Deus está aqui nessa noite, eu creio. Deus está do outro lado com essa pessoa que está assistindo o culto pela internet, eu creio, porque um com Deus é a maioria. Amém, irmãos? O que eu aprendo aqui, o que me chama a atenção aqui, porque é o fato de Jesus ir ao Getsemane. Porque Jesus, ele tinha costume de ir ao Getsemane. E Jesus vai naquele lugar. Getsemane é prensa de azeite. Naquele lugar ainda há lá uma construção em Israel, no Monte das Oliveiras, aonde se extraía o azeite da azeitona, que é o fruto da oliveira. Ali há uma moenda com uma pedra muito grande, muito pesada. E naquele lugar é colocado o fruto da oliveira, a azeitona. Então aquela pedra vem girando e vai esmagando a azeitona. E quando por um recipiente ou por uma abertura é colhido o primeiro azeite, a primeira vez que a pedra passa, o primeiro azeite que sai daquele lugar, que sai daquela prensa, é o azeite que era usado no templo como o azeite da unção. Aleluia. Em Levítico capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz que Moisés, antes de que Arão começar o serviço no tabernáculo, Moisés chama Arão, os seus filhos, e derrama esse azeite sobre ele, o azeite da unção, que está sendo derramado sobre a vida da igreja novamente, porque nós precisamos estar sempre sendo ungidos, nós precisamos disso. Já foi derramado já, mas não há nada errado em recebermos todos os dias um pouco dessa unção que vem da parte de Deus. Deus está derramando uma unção diferente. Depois dessa pandemia, a igreja não vai ser a mesma. Ao menos aqueles que estarão na igreja nunca mais serão os mesmos. Pode ser que alguém desista. Pode ser, irmão, que depois dessa pandemia muitos não voltem para a igreja. Mas também pode ser que aqueles que estavam afastados voltem para a casa do Senhor. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: aqueles que ficarem aqui receberão uma unção diferente na sua vida. Porque esse azeite foi derramado sobre Arão e seus filhos para ministério sacerdotal. Então, irmão, o que eu aprendo? Que Jesus, ao ir ao Getsemane, ele estava sendo prensado pela maior de todas as pedras, que era o meu e o seu pecado. Quando os nossos pecados passavam em cima de Jesus, naquele momento em que Jesus estava agonizante no Monte das Oliveiras, em que Jesus estava agonizante próximo àquele lugar chamado Getsemane, os nossos pecados que passavam em cima dele o esmagava. E quando os nossos pecados o esmagava, de Jesus saía o azeite verdadeiro, usado na unção que você está recebendo essa noite.
esse azeite, ele era tão valioso que geralmente ele era usado no templo. Esse primeiro azeite era recolhido, era o azeite mais caro, que era levado para o templo, para ser usado no templo. Nos dias de Jesus já não existia mais o Mishkan, ou o tabernáculo. Agora era o Beit Hamikdash, ou a casa, o templo sagrado, aquele que Salomão havia construído. E agora esse azeite era usado ali no templo. O primeiro azeite, o azeite puro, o azeite, como se chama? O azeite virgem, né? É assim que se fala, o azeite virgem, o mais puro, era levado para o templo. Só Jesus, irmão. Nós somos chamados para sermos os sacerdotes de Deus na terra, ungidos com o azeite puro e perfeito. A igreja está atravessando esse momento, assim como todas as outras instituições. Assim como todas as outras instituições, a igreja também está sendo afetada, de certa forma, sim. Mas há um Deus que se assenta no trono da glória, que tem em suas mãos todo o poder, que rege todas as nações, que não perdeu o controle de nada. Há um Deus que ainda está no céu, olhando para a terra e olhando para aqueles que receberam a unção para fazer e exercer o ministério sacerdotal. Aleluia. Assim como Arão e seus filhos receberam. Mas não se engane, irmãos, porque muitas pessoas vão receber esse azeite, mas não vão dar valor. Assim como os filhos de Arão que morreram, mesmo tendo sido ungidos. Mas vamos lá. Então, quando a pedra passava, a primeira passada daquela moenda, o primeiro azeite era o azeite puro, o azeite mais caro, o azeite da unção. Mas quando a pedra vinha novamente, ela passava pela segunda vez. O azeite que era extraído daquela segunda passagem, daquele segundo momento, já não era mais um azeite puro, porque o azeite puro já havia sido retirado. Mas agora, outro azeite estava sendo extraído daquelas azeitonas, que era usado em outra atividade. O segundo azeite, pastora, que era retirado daquela azeitona, ele era o azeite que era usado na alimentação, e era muito usado nos dias de Jesus. Um azeite que a Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 17, que certo dia, Deus olhando para Elias, diz a ele: Elias, vai para Sarepta, porque eu ordenei a uma viúva que te sustente. Eu estava ouvindo uma mensagem ontem e achei interessante. Irmãos, com Deus, olha o que o pastor disse: com você Deus fala, mas com a sua bênção, com a sua provisão, Deus ordena. Aleluia. Tem gente que está me entendendo o que eu estou dizendo. Deixa eu repetir de novo. Com você Deus fala, com a sua provisão Deus ordena. Por quê? Porque ele diz assim: Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque eu dei ordem aos corvos que te alimente. Deus sempre vai dar ordem para a sua provisão. Agora Deus diz: Elias, vai para Sarepta, porque dei ordem, eu ordenei a uma viúva que te sustente. Irmãos, Deus é aquele que sempre vai sustentar a igreja. Ele sustenta cada um de nós até aqui. Ele sustentou-nos até aqui. E Elias vai para Sarepta, e quando chega lá, aquela mulher está colhendo graveto, e Elias fala para ela assim: faz para mim um bolo. Ela fala: mas você tá meio pancado, porque eu não tenho nada. Olha só, irmãos, Elias era o responsável por aquela fome, por aquela seca. E ela diz para ele assim: eu não tenho nada. Ele fala: não, mas ela fala para ele assim: eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, faz para mim primeiro. E ela foi e fez. E diz a Bíblia que a farinha da panela não acabou, e o azeite também não se acabou. Enquanto Elias esteve ali, houve multiplicação naquela casa. Aquele azeite que foi multiplicado é o azeite que ela usava para fazer o bolo, era o azeite que era usado para fazer o pão, era o azeite que era usado na comida. Irmãos, quando Jesus é prensado pelos nossos pecados, além de sair dele o azeite que é usado na unção da sua vida, também sai o azeite que vai alimentar você. É o azeite que tem sustentado a sua vida até aqui. Então para de bater
bater no peito achando que você é alguma coisa, porque você não é ninguém. Se você entrou aqui nessa noite, você está me vendo do outro lado desse celular, é porque o Senhor tem sustentado a sua vida. Ele tem sustentado a vida nossa. Ele tem sustentado as nossas vidas. Ele tem dado sustento a cada um de nós. Nós somos chamados, irmãos, para ser alimento para as outras vidas. Você foi colocado aqui para ouvir e aprender a palavra e levar esse alimento para aqueles que não estão aqui. Você tem que ser o pão vivo. Você tem que ser a palavra viva lá no seu trabalho, lá na rua onde você mora, lá naquele lugar onde você frequenta, lá na escola onde você estuda. Nós somos chamados para ser o alimento para essas pessoas. Mas quando a pedra novamente fazia o seu percurso, quando aquela pedra no Getsêmani novamente vinha e passava agora pela terceira vez, ela não saía o primeiro nem o segundo, mas agora o terceiro azeite que era extraído daquelas azeitonas. Não era um azeite usado na unção e nem um azeite que era usado na alimentação. Agora sai um outro azeite, o azeite usado na iluminação. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 2. A Bíblia diz que Jesus está contando uma parábola, e Jesus diz assim: olha, haviam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes tinham azeite na sua lâmpada, mas tinham também azeite em reserva. As loucas só tinham azeite da lâmpada, não tinha um azeite de reserva. Jesus está falando desse azeite aqui, o azeite que ilumina, o azeite que abastece a luz, o azeite que abastece. Alguém que já morou ou já foi na roça conhece lamparina, que é um vidrinho, uma latinha com um pavio dentro, que é alimentado por querosene, né? Aquilo nós chamamos de lamparina. Aqui a Bíblia chama de lâmpada. Por quê? Porque também havia um pavio ali que era molhado até aquele azeite, que era esse terceiro azeite, que era usado na chama, que alimentava a chama. Jesus, quando é prensado pelos nossos pecados, Jesus, quando é prensado pelo seu e pelo meu pecado, de Jesus sai a luz verdadeira que ilumina todas as nações. Jesus é a chama que está acesa na igreja para aquecer nossos corações. Você foi trazido aqui, você foi colocado aí do outro lado desse aparelho, para que você seja para as outras pessoas, ou para que você seja para as outras pessoas a luz que clareia o caminho. Aleluia. Você que está aqui, eu não posso falar que você está perto de uma pessoa que é uma luz, porque você não está muito perto ainda, porque vai chegar o dia em que Deus vai completamente abençoar o mundo, não só o Brasil, mas o mundo, por causa da igreja. Irmãos, o mundo só não foi destruído ainda porque tem uma igreja na terra. O dia que essa igreja for tirada daqui, aí o mundo vai ver o que é a tribulação. Enquanto a igreja estiver aqui, o mundo vai conhecer problemas, o mundo vai conhecer dificuldades. Enquanto a igreja estiver aqui, o mundo vai conhecer dificuldade. Mas quando a igreja sair, quando a luz deixar essa terra, porque vai chegar o dia, e eu vou dizer uma coisa para você: não está muito longe. Mas ainda havia uma quarta passagem da pedra. Ainda havia uma quarta, vamos dizer assim, uma quarta volta daquela moenda. Só que agora, quando aquela moenda passava, já não mais saía azeite, mas ficava uma borra, uma massa, uma sobra do fruto da oliveira. Aquilo tudo amassado, aquilo tudo como uma borra de azeitona, uma massa de azeitona esmagada, ficava ali. Aquilo era colhido, porque da azeitona nada se perde. Aleluia. Olha, você vê o que o salmista, daqui a pouco eu vou falar para você o que o salmista fala. O que Davi nos revela sobre isso? Essa massa, esse resto da azeitona era usado como uma espécie de sabão. Você sabia disso, irmão?
essa massa que sobrava, ela era usada. Quem já viu? Eu talvez aqui seja hoje o homem de maior idade. Algumas pessoas me acompanham, né? Embora eu me ache jovem, mas nós já vivemos alguma coisa. E eu me lembro da minha avó fazendo sabão de cinza. Os mais jovens aqui não sabem o que é isso. Se fazia sabão de cinza para lavar a roupa. Olha só, irmão, nós achamos que o sabão de cinza é invenção nossa, mas o povo nos dias de Jesus já fazia sabão de azeitona. Irmãos, nós somos chamados para ser aqueles que vão trazer uma limpeza espiritual. Você não foi chamado para se encher de sujeira. Jesus, quando era prensado pelos nossos pecados, ele também era aquele que traria uma limpeza para as nossas vidas. O profeta Isaías diz assim no capítulo 53, que nenhum pecado ele havia nele. O castigo que estava sobre nós agora está sobre ele. Jesus, ao ser pendurado no madeiro, ele foi tudo isso que você está ouvindo. Jesus quer limpar as nossas vidas. Jesus quer ser, por isso ele foi ao Getsemane. Porque lá no Getsemane, ele, a oliveira verdadeira, seria esmagada, e sendo esmagada dele seria extraído o melhor para nós que éramos a pedra, que estávamos sobre ele. Os nossos pecados prensavam ele, e Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo no Getsemane. Para encerrar, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 52. Salmo de número 52, o versículo, eu quero que você acompanhe comigo, Salmo de número 52, o versículo 8. Quem escreve o Salmo de número 52 é Davi, e o Salmo começa dizendo assim: no versículo, vamos ler só o versículo 8. O versículo 8 diz assim: quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Olha o que Davi está falando aqui, preste atenção. Quanto a mim, porém, sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Aleluia. Irmãos, nós somos a oliveira hoje, enxertado na oliveira verdadeira. Nós somos a oliveira hoje na casa do Senhor. Nós somos a oliveira que anda pelo mundo. Nós somos a oliveira que está nesse mundo. E os problemas desse mundo vão nos pressionar. As coisas virão sobre nós. Não adianta você achar que a sua vida vai ser mil maravilhas. Não adianta você ficar pensando, irmão, eu não estou aqui para pregar negatividade, não é isso. Mas eu quero dizer para você, para de ficar pensando que com Jesus tudo vai ser maravilhosamente bom e maravilhoso, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então não se engane, o mundo vai tentar te pressionar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando Jesus está no deserto, o diabo fala para ele assim: olha, tá vendo isso aqui tudo? O diabo mostra o mundo inteiro, fala para ele: o mundo é meu, se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso aqui. O mundo é do diabo. Nós estamos num lugar que não pertence a Deus, foi dado ao diabo quando o homem peca lá no paraíso, lá no Éden. Quando o homem peca, a inscrição ou a propriedade do mundo, né? Como que chama aquele documento, né? A escritura do mundo estava na mão do homem. Mas quando o homem peca, ele passa a escritura para Satanás. Agora Satanás tem um direito no mundo. Então, meu irmão, o mundo vai te pressionar. Os problemas vão tentar te pressionar. As coisas vão vir em cima de você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, igreja que está me ouvindo: de você vai sair o melhor azeite. Todas as vezes que os problemas te pressionarem, há um azeite que vai sair da sua vida, que vai alimentar, abençoar e aquecer outras pessoas. Só quem crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus, porque você foi chamado para ser oliveira. Tem alguma oliveira aqui nessa noite? Você pode ficar de pé. Você que esteve conosco durante essa transmissão aí através do Facebook, você que esteve nos ouvindo, eu quero agradecer a Deus por você,
aí do outro lado desse celular, eu quero louvar a Deus pela sua vida e dizer que Deus nos colocou aqui para ministrar essa mensagem para você. Deus nos colocou aqui juntos hoje para ouvirmos esta palavra. Nós não fomos chamados para sermos um povo derrotado. Nós somos oliveira, e toda vez que o problema vier, de nós vai sair o melhor azeite. E eu tenho certeza que nesse momento as pessoas que estão nos ouvindo, delas estão sendo extraído o melhor azeite. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus tem poder. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui nessa noite de máscara. É difícil ficar com isso, ainda mais nós que usamos óculos. Eu estava falando com o pastor Renato, a gente que usa óculos é pior ainda, porque embaça o óculos toda hora, é uma treva. Mas eu quero agradecer a Deus por você estar aqui, obedecendo aos preceitos, aos ordenamentos colocados para que o culto acontecesse. Que Deus abençoe você, que você volte para sua casa hoje com essa palavra no seu coração. Não importa quando o problema vier, porque de mim sairá o melhor azeite, o azeite da unção, o azeite da alimentação, o azeite que traz o fogo à luz, e o azeite que dá a limpeza, que limpa de todo o pecado. Amém? Coloque a sua mão direita assim sobre o seu coração. Você que está nos ouvindo também, põe a sua mão direita assim sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração a Deus por nossas vidas. Amado Senhor, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Tu és a oliveira verdadeira, e hoje nós somos a oliveira que está na Tua casa. Por isso, Senhor, cada pessoa que esteve conosco ouvindo essa transmissão através da internet, cada um desses irmãos que estiveram aqui juntos na igreja esta noite, Senhor, abençoa-os. Porque eles não estão atrás só de oração, eles também querem a Tua palavra, eles querem azeite para se alimentar. Eles não estão escondidos atrás de uma pseuda aparência de evangélico. Nós somos cristãos. Nós não parecemos com cristãos, nós somos cristãos. Por isso abençoa o Teu povo, Pai. E que cada pessoa que esteve nos ouvindo receba uma porção de bênção sobrenatural sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.